Então, boa noite, bom dia a todos. Estamos aqui reunidos no dia 1º de novembro de 2025, com a doutora Juliana Laimix, para conversar sobre o anteprojeto de Lei Geral de Direito Nacional Privado. E a doutora Juliana já se apresentou, já falou como é que as coisas funcionam, como ela chegou lá, ela é ex-aluna da FDR, faz o L, viu como professor, pô, não é tão conservador assim. Então, vamos lá. Juliana, a primeira coisa que eu não entendi do projeto. Isso é um anteprojeto de Lei Geral de Direito Internacional Privado. Mas isso está parecendo para mim uma lei de introdução ao Código Civil. Porque, veja, coisas importantes não foram resolvidas. Eu não entendo porque no capítulo de homologação não foi colocado homologação de sentença penal. Não foram colocadas questões de homologação de sentença civil, princípios gerais, porque do jeito que está aqui, o anteprojeto ele parece mais voltado para ser uma lei de introdução ao Código Civil, regulamentando de forma bem ampla, bem generalista, e para cada avanço nós temos alguns recuos. Então, eu queria saber um pouco de você. O intuito é criar realmente a lei geral para englobar todas as questões de extraterritorialidade, fato extranacional, ou se limitou somente a questões de direito privado, direito civil, processo civil e suas ramificações? Boa, professor. A ideia da lei, eu faço só um disclaimer anterior, de que eu chego como membra da elaboração do anteprojeto, quando a versão, todas as consultas já foram feitas, então foi feita uma consulta aberta à sociedade, né? Outra consulta aberta à comunidade acadêmica, houve alteração de uma proposta inicialmente escrita, e eu chego no momento em que a minuta já está pronta e fechada. Então, eu participo da única reunião que faz a votação desse anteprojeto. Então, eu resgatei aqui alguns históricos, ouvi alguns comentários sobre a elaboração da lei, e sobre o caminho que trouxe até a redação atual. Tá? Mas na votação que aconteceu há 2 semanas, não houve discussão sobre os aspectos materiais da lei, né? Então, não se adentrou no mérito da elaboração dessa lei, mas olhou-se a partir do trabalho que foi feito, e foi feita uma congratulação mais geral, e aí terminou-se com a votação, a aprovação da lei. E aí o meu papel na análise desse anteprojeto era trazer, inclusive, um olhar de direitos humanos. Então, enquanto representante do Ministério dos Direitos Humanos, a minha área de jurisdição era fazer uma análise do anteprojeto e apontar dispositivos que, porventura, contrariassem disposições de direito internacional público e que contrariassem disposições de proteção e garantia dos direitos humanos. Então, esse foi muito o meu enfoque, e foi nisso que eu me aprofundei, e aí tem alguns artigos específicos sobre os quais eu me debrucei, fiz uma análise conjunta a partir de tratados internacionais de direitos humanos, mas algumas outras questões, por exemplo, não eram muito da minha área de jurisdição, portanto, eu só vi se elas estavam em conformidade com as normas Com direitos internacionais de humanos. proteção de direitos humanos. Respondendo à sua pergunta, a ideia da lei, desse anteprojeto, primeiro, abranger o maior número possível de situações. Então, ele é uma inovação em relação à LINDB. Então, tem um aumento na quantidade de artigos. Antes a gente tinha 13, se não me falha a memória. Hoje a gente tem 43 artigos. Então, há uma expansão nas possibilidades e nas situações previstas e reguladas, que anteriormente eram reguladas. Então, anteriormente, por exemplo, a gente não tinha regras explícitas sobre o consumo. Agora a gente tem itens sobre autonomia decisional dos contratos.
a gente ataca problemas que anteriormente não eram considerados problemas, ou que na época do Código Civil, na época da LINDB, não eram situações fáticas preocupáveis, como, por exemplo, vínculos parentais, e que hoje são questões para a sociedade, então o anteprojeto visa atacar esses pontos. Mas o objetivo principal, e inclusive em relação à homologação de decisão que o senhor trouxe, é tratar das relações privadas, tratar do direito internacional privado. Não existe aqui a pretensão de haver uma expansão para homologação de decisão de questões penais, por exemplo, porque isso fugiria do escopo. Então, o escopo é fazer uma regulamentação. Eu acho que existe uma falha aqui, inclusive, houve essa pretensão, mas, a meu ver, existe uma falha, que é de abranger, existe uma especialização, tal qual as legislações europeias, de se pretender aprofundar muito a maior quantidade possível de situações. Eu entendo que o nosso projeto, ele não restringe tanto como algumas legislações, muitas legislações europeias, que entram muito no mérito, mas encerram ali dentro as situações. Entendo que há uma expectativa de que haja uma abrangência temática muito grande, mas dentro dessa abrangência, dessa cobertura de situações, não se fecha, né, não se prevê muitas situações específicas, de modo que se pretende fazer um código atemporal. Entretanto, eu acho que há itens e há situações que não foram previstas aqui, e que daqui a um tempo, seja quando isso chegar no Congresso, seja quando isso for promulgado, a gente vai começar a sentir, porque são situações não previstas aqui nesse código. E aí, não sei se o senhor vai entrar no mérito da homologação de sentença estrangeira propriamente dita, mas já vi uma questão nesse anteprojeto, que é o seguinte, é a questão eu vi aqui no artigo, não sei se todos tiveram acesso, né? Eu acho que sim, né? O senhor está projetando aí. A gente fez um debate naquele dia sobre a lei do anteprojeto. A gente está tudo anotado aqui na nossa tela. Perfeito. No artigo 11, fala-se sobre a ordem pública. E aí, o artigo 11 fala que as leis, os atos públicos e privados e as decisões judiciais ou Artigo extrajudiciais 12, artigo 12, artigo 12. O meu artigo 11. Aqui o 11 é instituição desconhecida. Esse é o meu artigo 10. Ih, professor, acho que o senhor está com a versão aí desatualizada, hein? Eu estou com a versão que está circulando na rede de Nordeste de direitos, de professores de direito internacional privado, hein? Ih. Depois me manda a versão atualizada, então. Deixa eu mandar logo a versão atualizada, porque o senhor consegue ver. Rapaz, não dá para confiar em professor, não. A galera manda isso aí no grupo. E tá certo, é isso mesmo. Eu tô com ela física aqui, eu não sei se tô com ela virtual, acho que é só na rede do trabalho, mas eu vou resgatar aqui. Mas Não tem problema. todo artigo que eu for falar, eu vou ler, tá? Beleza. Então, para mim, aqui é o artigo 11, que ele fala que as leis, os atos públicos e privados e as decisões judiciais ou extrajudiciais de outro Estado não terão eficácia na República Federativa do Brasil quando a sua incidência produzir resultados potencialmente contrários à ordem pública internacional brasileira. E aí o parágrafo único fala, que aí não tem parágrafo único, aqui foi inserido um parágrafo único que dispõe que será considerada contrária à ordem pública internacional brasileira, sem prejuízo de outras situações assemelhadas, a norma estrangeira que importe violação grave a princípios fundamentais consagrados pela Constituição ou por tratados internacionais de direitos humanos ratificados pela República Federativa do Brasil, especialmente em situações de discriminação baseada em raça, gênero, etnia, orientação sexual, nacionalidade, deficiência ou pertencimento a povos e comunidades tradicionais. Então, aqui a gente tem uma disposição que diz que atos públicos e privados, decisões judiciais ou extrajudiciais de outro Estado não vão ter eficácia na República Federativa do Brasil se elas contrariarem a ordem pública. Então, primeiro aqui, a gente abre uma grande margem de discricionariedade,
tanto para os advogados argumentarem, quanto para os juízes e os tomadores de decisão também inserirem a sua decisão. Então, aqui a gente tem uma discussão sobre o que é a ordem pública. E esse item, ele casa com um artigo que versa sobre a homologação de decisão estrangeira. Então, a homologação de decisão estrangeira, que é uma disposição da Constituição Federal, que é do artigo 105, que fala que é competência do STJ, e aí o artigo 961 do Código de Processo Civil, que fala que a decisão estrangeira só vai ter eficácia no Brasil após a homologação, encontra mais uma camada de aplicabilidade, que é essa decisão, ela não pode contrariar os princípios da ordem pública. E aí, essa avaliação, ela vai ser feita a priori ou a posteriori, após a homologação pelo STJ. Então, isso traz uma discussão no sentido de que pode uma decisão já homologada pelo STJ não ser executável no Brasil por ferir a ordem pública, disposição essa prevista em uma lei que, portanto, está abaixo da Constituição. Então, traz-se esse debate. Eu acho que seria muito interessante, professor, ouvir a posição do senhor sobre isso, mas, a princípio, a gente já vê essa questão. Em que momento vai ser aferível a execução dessa lei e a incidência da ordem pública? Ela vai ser feita já de início pelo STJ? Ela vai ser feita... Em que instância isso vai acontecer? E quais seriam as ferramentas passíveis de questionamento dessa decisão? Então, aproveitando esse gancho aí que o senhor trouxe da ordem pública, da homologação de sentença, perdão. Veja só, a minha opinião é o seguinte: quando você vai falar de ordem pública internacional, tudo bem, está muito amplo do jeito que foi escrito aí. Porque, gente, olha só, hoje existe uma discrepância entre o que diz o artigo 17 e o que diz o regimento interno do STJ. Ordem pública, tipo, o procedimento de homologação, ele é de delibação. Você não entra no mérito. Exato. O que você vai verificar é simplesmente se os efeitos daquela sentença vão causar turbação social ou não. Se existe compatibilidade na execução daquela sentença com o ordenamento. Então, a homologação em si já é para aferir se aquele decisório ofende ou não a ordem pública internacional brasileira e, não ofendendo, dá concessão para o mandado a carta de sentença para a sua execução. Agora, do jeito que isso foi escrito, dá para notar que tem um pessoal aí que deve gostar do controle de constitucionalidade envolvendo questões internacionais, não, extranacionais, porque internacional é público. E isso aí, no meu ver, está errado. Primeiro, porque a Constituição brasileira já é parte da ordem pública internacional brasileira. Isso já está desde o Código de Bustamante. Segundo, não cabe ao judiciário brasileiro realizar controle de constitucionalidade usando a Constituição estrangeira. Então, o que eu estou vendo aí dessa redação é que está implícito que a galera está querendo colocar um duplo grau de constitucionalidade. Constitucionalidade estrangeira e constitucionalidade interna. E passando um laquê como direitos humanos. Eu falo, gente, isso aí não. O procedimento de homologação, em sua essência, é simplesmente dizer, olha, essa sentença não ofende a ordem pública internacional brasileira, ela pode ser executada no Brasil. Esse é o cerne da decisão. Eu não entro no mérito da questão. Por isso que eu fiz a crítica da ausência da homologação da sentença penal condenatória. Porque lá na doutrina penalista antiga, sempre foi claro, é juízo de delibação, tanto que você não pode pedir ação de revisão de crime, revisão criminal, em pena de condenação lá fora, que não é objeto da sentença condenatória. E aí vem a minha, já puxo crítica de novo. Parece que quando isso aí foi escrito, e também a parte de homologação,
as pessoas que escreveram não tinham noção o que é a homologação. Porque a homologação não pode ser dividida em sentença civil e penal. No fundo, a decisão, o procedimento é um só. O que muda são os efeitos. E aí o que acontece? Que do jeito que você que está redigido aí, você está criando um problema. Basicamente, todo o processo de homologação vai virar um novo processo de conhecimento. Eu estou usando controle de constitucionalidade para entrar no mérito da decisão estrangeira. E isso não é a ideia do procedimento de homologação. Ordem pública é como fazendo uma analogia bem bizarra. A ordem pública, a aferição da ordem pública internacional é o mérito da homologação. Ela não é a posteriori nem anteriori, ela é o próprio mérito, tanto que a homologação é um ato de delibação, não é de deliberação. Eu estou deliberando, falando, olha, está de acordo com o meu ordenamento, não está, e vai. Que é aí que eu vou fazer o gancho, que foi a minha crítica. Tem horas que a lei vai para o plano do privado, só que tem coisas aí que são de direito público. Por exemplo, prova. Prova processual. E aí fica uma coisa assim, meio bizarra, porque da leitura do anteprojeto que circulou entre os professores da rede do Nordeste, ficou parecendo que a galera não conhece a situação legislativa brasileira. Por exemplo, agora, respondeu, Juliana, a sua situação para a gente continuar, porque a gente se empolga aqui e acaba indo para outros tópicos. Sim, professor, respondeu sim. Aqui a gente houve uma alteração, o que é o artigo 15 da prova do direito estrangeiro aí para vocês. Para a gente é aqui o Ah, artigo Aurélio me mandou a 14. lei, peraí, Aurélio me mandou a lei nova. É o artigo 14, que fala sobre... Calma aí, que eu vou resolver isso agora. Tá. Vou Porque resolver houve isso uma agora. alteração substancial em relação à redação que está aí. A essa altura, eu não sei se a versão que eu tenho aqui é a primeira, é a segunda, é a enésima, eu não sei. Realmente eu não sei. Tanto quando a Juliana falando aí, que artigo 12, eu vou para o artigo 12 é outra coisa diferente, é o 11, realmente. Mas pegando apenas um ganchinho aí, pô, no artigo 12, artigo 12 da versão que eu tenho, direitos adquiridos em outras ordens jurídicas. Os direitos adquiridos no exterior, em conformidade com o direito estrangeiro, terão eficácia na República Federativa do Brasil, exceto se produzirem resultados gravemente contrários à ordem pública. Quer dizer que pode, se eu achar que não é gravemente ofensivo à ordem pública, eu posso aceitar. Então, isso também é estranho. Realmente estranho. Peraí que eu estou baixando aqui o texto novo. Peraí. E isso abre uma margem de insegurança jurídica muito forte. Porque quem vai definir quais são os limites dessa ordem pública e quem vai definir o que é gravemente e o que não é gravemente ferível, né? Então, isso abre uma margem de discricionariedade muito grande que talvez possa ser perigosa, e sob pretexto. Então, assim, no anteprojeto, a gente vê uma preocupação muito grande com a proteção dos vulneráveis, tá? Então, existem diversas disposições, sejam contratuais, sejam em relação às relações de família, seja em relação à sucessão, em que existe uma autonomia da vontade muito grande. Aqui a gente traz o direito Essa humanitário. versão que eu tenho, essa que você abriu agora. Pronto, tá aí. Continua, Juliano, perdão. Existe uma abertura muito grande para um espaço para advocacia humanitária, por exemplo. No parágrafo 3º, quando fala-se que há um conflito negativo de competência na inexistência de uma instância superior àqueles tribunais, né, que se negam, que se dizem não competentes para julgar o feito,
poderia existir uma vulnerabilização dos apátridas, dos migrantes, dos refugiados, dos indocumentados. Então, foi criado o Foro Necessitatis, que é o juiz brasileiro pode decidir, desde que no foro haja vínculos estreitos, né? Sim. No foro em que haja vínculos estreitos, haja impossibilidade de decisão. Então, a gente vê que existe uma preocupação muito grande com a proteção dos vulneráveis, desde os apátridas, dos migrantes, das famílias, do trabalhador. Então, isso é uma preocupação que perpassa todo o projeto. Mas, sob o pretexto de garantir essa proteção, a gente acaba caindo num âmbito muito grande de discricionariedade. E isso pode ser perigoso, como o exemplo que o professor Aurélio falou aqui, da questão do gravemente contrário à ordem pública. Olha, mas é aquele ponto que eu senti do texto anterior. Com todo respeito, parece que quem fez isso aqui não conhece a legislação de direito internacional privado brasileira. Porque, veja, primeiro, direitos adquiridos com direito estrangeiro, defina o que é o gravemente. Aí você está criando uma gradação. Olha, eu vou aceitar coisas que violam a ordem pública internacional e olha que tem coisas que eu aceito porque não é tão grave. É como eu gosto de falar, isso aqui não foi isso aqui não foi feito por pessoas que operam direito nacional privado. Isso está parecendo pessoas que operam o judiciário brasileiro. E hoje em dia, com todo respeito, especialmente na parte empresarial, a galera não quer saber de judiciário brasileiro, não. Por exemplo, aí, chegando um pouco mais para frente, que é o meu ponto. Será que manteram provas? Aqui. Meios de prova estrangeiro. E aqui foi até para trás. Olha, a autoridade judiciária poderá determinar a interessada aplicação. Gente, com todo respeito, existe um decreto-lei no Brasil que prevê a informação de direito estrangeiro. Por que esse decreto, o procedimento que tem lá, não foi incorporado aí? Que é uma convenção interamericana. Que fala da prova, não é nem da aplicação do direito estrangeiro. Da aplicação do direito estrangeiro, aí botava embaixo, da informação do direito estrangeiro aplicável. Ponto. Parágrafo 1º. A informação poderá ser feita mediante ofício ou iniciativa das partes. Próximo parágrafo. Artigo. Do procedimento de ofício será feito mediante requisição à autoridade diplomática que deve constar. Isso. Só copiar o decreto-lei. Mas não, aí de novo, o meu gancho. No momento em que se limitou a lei de introdução a só pegar questões de direito privado, se fez essa legislação um puxadinho do processo civil. A ideia, especificamente, da questão do meio de prova, era simplificar o procedimento na medida em que esse anteprojeto queria trazer uma amplitude de meios de prova, inclusive houve a sugestão na votação para que, no artigo 14, quando se fala a prova ou a contraprova do teor, da vigência e do sentido do direito estrangeiro, será feita por qualquer meio idôneo, preferencialmente por mecanismos públicos, oficiais, disponibilizados pelo Estado de cujo direito se trata. Então, houve uma discussão sobre a pertinência da manutenção desse preferencialmente por mecanismos públicos oficiais. Porque qual era a ideia? A ideia é que a prova do direito estrangeiro pudesse progressivamente passar a ser por qualquer meio acessível às partes. Isso sempre tendo em vista as partes mais vulnerabilizadas, para que elas pudessem fazer prova desse direito. Então, o espírito da lei, acho que muda-se completamente quando a gente passa a entender que o espírito da lei é proteger populações, grupos, pessoas em situação de maior vulnerabilidade. Então, como essa pessoa pode ter acesso e fazer jus à produção probatória?
E aí, inclusive, veio a solicitação para que houvesse a retirada desse, preferencialmente por mecanismos públicos. Para quê? Para que qualquer pessoa pudesse ter acesso a essa produção probatória sem que necessariamente houvesse uma instância burocrática de aceitação e de procedimentalização dessa prova. Mas aí eu vou contra-argumentar. Esse sistema existe nos Estados Unidos até a década de 70 e não deu certo. E outra, uma coisa é você estar falando sobre a informação do direito estrangeiro. Outra é você falar de prova processual. E aí, como eu vou repetir, virou um puxadinho do processo civil e sabe-se que o Código de Processo Civil é uma desgraça, com perdão da palavra. Então, para mim, teria mudado isso aqui, incorporado o procedimento de ofício, que o juiz de ofício tem que fazer isso, que essa regrinha de que poderá determinar é só em excepcionalidades, a regra deveria ser o juiz fazer isso, porque a principal reclamação que se tem em prova de direito estrangeiro é o custo. É muito caro fazer isso. E aí vem aquele problema. Tudo bem. Eu pego essa regra aqui, meios oficiais disponibilizados, tá? Só que isso aí vem em idioma estrangeiro. Tem que traduzir. Quem vai arcar com esses custos? Por isso que eu falo, no Eu acho final, que... o espírito, tudo bem, ok, não é novo. Tanto que desde que eu saiba, sempre que trabalhador, criança e tem um outro lá que eu esqueci, trabalhador, criança e consumidor, sempre foram vulneráveis. Isso aí é regra bem antiga de direito internacional privado. Agora, isso aí não é justificativa para, primeiro, desconhecimento de tratados internacionais que o Brasil assinou e ratificou, e segundo, criar regras que, na prática, só vão criar dor de cabeça. Porque vamos ver a realidade da coisa. A realidade da coisa é o juiz, o judiciário brasileiro se exime de fazer informação, joga a bomba em cima das partes, e aí as partes, então, têm que arcar com aquele sistema arcaico do Código Bustamante, que exige tradução oficial juramentada, que aí é um custo gigantesco. O problema da prova do direito estrangeiro é um problema de custos, não é um problema de a dificuldade de acesso. Porque hoje em dia, ó, veja, é o que eu uso no meu livro. Por que que a introdução ao Código Civil de 16 não tinha um dispositivo sobre isso? Porque o pessoal, na época, 1906, falou que era um absurdo você exigir da parte fazer prova quando haviam as coleções de legislação disponíveis para o juiz. Isso foi invenção do Código de Processo Civil de 39. Que aí é a minha crítica que eu falo em sala de aula. Está tornando o direito internacional privado um puxadinho de processo civil, sabendo que o processo civil brasileiro hoje não funciona. Essa é a minha crítica quanto a isso aí, não funciona. Pois é, a ideia que foi discutida era que não houvesse qualquer disposição contrária ao CPC, tendo em vista ser um dispositivo, ser um código recente. Então, houve muito clara essa preocupação, a gente viu enfim, nos documentos preparatórios que chegaram, que a ideia não era alterar o Código de Processo Civil, não era trazer disposições que contrariassem o Código de Processo Civil. E essa questão do meio de prova do direito estrangeiro, principalmente a questão dos custos, eu acho que hoje esses custos, e isso foi trazido no âmbito da discussão, é de que esses custos eles passam a ser mitigados com acesso à tecnologia. Então, hoje, qualquer site, qualquer documento pode ser transladado e pode ser traduzido para o português. Então, isso foi levado em consideração, de que essas provas elas poderiam ser obtidas de outra forma, de uma forma mais acessível, e que as partes deveriam trazê-la e que não houvesse, né, essa priorização
do juiz, mas sim das partes em fazer prova do direito estrangeiro. Acho que há vantagens e desvantagens nesse aspecto, mas houve aqui uma grande desconfiança, e eu acho que a gente tem que partir do pressuposto de que esse anteprojeto, ele vem do executivo, tá? Ele é encabeçado, ele tem participação do STJ, mas ele tem uma grande participação do executivo. Então, existe um entendimento menos engessado sobre a produção probatória e o acesso ao direito estrangeiro, porque pensa-se a partir de um ponto de vista mais prático, de qual é a forma mais rápida de se ter acesso a essa prova. É a parte ou é o juiz? Então, pensou-se nesse fluxo de oficiamento, de decisão, de passar pelo juiz, e pensou-se, então, na colheita probatória pelas partes. Entendeu-se, foi uma opção, entendeu-se que a produção probatória pelas partes seria mais célere e poderia favorecê-las mais. Então, as partes poderiam trazer à lide a legislação e o embasamento que lhes fosse mais favorável. Então, veio muito desse ponto de vista do executivo, que tem um entendimento mais diverso da aplicação do que se esse código, por exemplo, esse anteprojeto fosse produzido por membros eminentemente do judiciário. É Não, esse que eu entendo. eu tenho até medo se fosse do judiciário. Agora, deixa eu entender uma coisa. Isso aí é um meio de prova ChatGPT. Porque, veja, a parte produzir prova é muito fácil, só que essa prova não é dirigida à parte, é dirigida ao juiz. O que você quer, celeridade ou você quer segurança? Aí eu falo, isso aí, dizer para mim que eu tenho acesso à legislação japonesa que traduzida no chat GPT, eu falo, meu amigo, peraí, você tá me zoando, né? Tá me Mas acho zoando. que a gente não pode desconsiderar também que, a partir do momento em que há essa produção probatória, vai haver um filtro a Mas, ser feito. Juliana, esse é o ponto que a minha principal crítica. Isso aqui não é prova processual. Isso não é prova processual no sentido que eu estou convencendo o juiz que existe um fato. Isso é informação da situação legislativa jurídica de um outro país. Eu não estou chegando para o juiz e vou convencê-lo de que aquilo é assim. O juiz tem que saber aquilo para poder aplicar a norma colisional, dar de destinação, dar cumprimento à própria lei. Dessa redação aí é o que eu falo, continua se confundindo os meios de prova processual com o Instituto da Informação do Direito Estrangeiro, que é um erro do Código de Processo Civil. Direito estrangeiro não deveria estar no capítulo de provas, no livro de provas. Ele deveria estar no capítulo de cooperação jurídica. Tanto que num artigo que eu abordo sobre isso, eu falo, olha pessoal, vocês estão confundindo. Que Ovenda já ensinou, prova tem duas vertentes: informar e convencer. E aqui você está transformando tudo em convencer. Prova ou contraprova. Meu amigo, olha só, no momento em que eu incorporo o decreto de cooperação de informação, uma vez que eu tenho um procedimento de requisição da autoridade consular sobre a interpretação daquele dispositivo, ou inquiro via ofício a informação sobre o que é aquilo, o que não é aquilo, eu não preciso mais perder tempo com testemunha, eu não preciso perder tempo com perícia, eu não preciso perder tempo com documento. Por isso que vem a minha crítica que eu estou falando. De novo, está se submetendo o direito internacional privado ao processo civil, sendo que processo civil é justamente aquilo que deturpou o direito internacional privado brasileiro. Então, é aí que eu não sei se ficou claro. Isso aqui, esse mecanismo, primeiro, vou pegar o Código de Processo Civil, que me admite qualquer tipo de prova. Então, eu já poderia dizer, aqui eu tenho um aparente choque, porque está me limitando a só meios idôneos. O Código de Processo Civil já fala moralmente legítimos. Aí eu falo, fale. Mas se a gente está tratando do direito estrangeiro, o direito estrangeiro,
como o senhor trouxe, a gente não está querendo convencer, a gente está querendo informar. Então, se a gente está querendo informar e a gente está querendo trazer o direito estrangeiro, esse direito estrangeiro ele tem que ser Juliana, peraí, obtido por meios idôneos um da minuto. Eu população. vou te dar um exemplo que aconteceu quando eu estava escrevendo meu livro sobre o Common Law. Isso é direito norte-americano. O que acontecia lá? Quem tinha que fazer a prova do direito estrangeiro era a parte. O que a parte fazia? Trazia documento, trazia perito e testemunha e levava ao júri. O que a outra parte fazia? A outra parte também trazia perito e testemunha. Aí fica o quê? Fica um choque de prova. Por quê? Porque reduziu-se lá a prova ao direito estrangeiro aos meios de prova processual. O que então o Código de Procedimento Federal lá fez? Falou, ó, se é questão envolvendo a aplicação de direito estrangeiro, a parte não faz nada. O julgamento é pelo juiz, é o juiz que vai ter que correr atrás. Porque no final, o que acontecia? Eu trazia o perito, o advogado A, fazia um testemunho. A outra parte trazia o advogado B, dava outra interpretação. Havia 2 choques, o júri decidia nem com A, nem com B, com C. Isso aqui, esse dispositivo, essa parte aqui, está trazendo esse problema para o Brasil. Porque vocês estão pensando muito que só uma parte vai fazer isso, que a outra parte também não vai vir com a prova dela. Por isso que eu falo, ficou muito focalizado na parte, que é uma crítica também que eu falo, a parte trabalhista, que não sei se manteve aqui, que a obrigação trabalhista é o empregado que iria indicar o direito mais favorável, que aqui, ó, caberá ao trabalhador indicar. É o parágrafo 2º do artigo 30. Eu falo, meu amigo, isso é maluquice? Isso é doideira? Para dizer que cabe ao trabalhador botar qual é o direito aplicável, ao ordenamento que ele acha mais favorável. Ele está achando que o empregador não vai vir e tentar questionar se aquilo ali é mais favorável ao trabalhador. E aí vem outra inocência. É achar que o juiz vai aceitar essa escolha. Porque o grande problema do direito internacional privado brasileiro, e eu tenho jurisprudência que prova isso, é que a maioria dos juízes não sabe resolver conflito de leis. Tanto que você tem decisão aí no STF que diz, STJ que diz, por ter impetrado a ação no judiciário brasileiro, escolheu-se o direito brasileiro. Tá, o que o direito de ação tem a ver com o direito material? Eu falo, não tem lógica, não tem organicidade isso aqui. E especificamente em relação aos contratos de trabalho e à disposição prevista no parágrafo 2º... E o juiz poderá presumir que a lei brasileira é melhor. Presumir, o juiz exerce presunção, né? Não sei. Não, Juliana, veja só, eu não quero entrar em cada um não, que senão a gente vai ficar muito tempo. Eu quero que você pegue o problema de estrutura lógica. Porque você está fazendo um negócio que, primeiro, repete o que existe desde 1939. Não tem nada de novo aqui. Tem nada de novo. Não há inovação nessa parte aqui de provas. E você está criando uma situação de contradição. Porque direito estrangeiro não é prova e processual, é informação. São coisas diferentes. Tem um artigo sobre isso. Qualquer um que lê os grandes processualistas lá do século XIX, Calamandrei, Carnelucci, essa galera aí, vai te dar informação. Prova é uma coisa diferente. Uma coisa é você informar que existe essa situação, outra coisa é você usar de testemunha, perícia, etc., para convencer que aquilo aconteceu. E aí vem a minha crítica mais ferrenha de novo. Existe legislação no Brasil sobre prova e informação do direito estrangeiro. Por que não foi incorporado? Entendo que, especificamente voltando lá no contrato de trabalho e no parágrafo 2º, que ele fala exatamente essa crítica, né, de que cabe ao trabalhador indicar
Na petição inicial da ação trabalhista, proposta perante a jurisdição brasileira, o ordenamento que pretende que seja aplicado pelo juízo, aqui eu não vejo conflito. Aqui existe a indicação clara a supremacia da decisão do empregado, do trabalhador, indicar qual ordenamento ele entende ser mais favorável. Então, aqui a gente vai ter que, se houver a necessidade, se houver um ponto de vista diverso do empregador, né? Então, aqui, me parece que esse conflito estaria resolvido dentro do parágrafo 2º, porque já houve indicação, entendendo que o espírito da lei é a proteção do mais vulnerável, e se o mais vulnerável já indica o direito aplicável, e aí, claro, que isso vai depender do que a jurisprudência vier dizer com o futuro, mas Não, me parece que isso seria já resolvido por essa indicação prévia do trabalhador. E em tá. casos de omissão, por mais que o juiz presuma, acho que essa palavra ela foi infeliz, que o juiz presuma, mas aqui tem-se a resolução de que, em caso de omissão, o juiz aplicaria a lei brasileira. Acho que talvez faltaria aqui uma cláusula uma disposição mais fechada sobre, em caso de omissão, o juiz entenderá sobre a aplicação do direito brasileiro. Tá. Então, caso assim não entenda, teria que haver uma justificativa sobre essa não aplicação. Então, caberia, portanto, ao julgador fazer essa justificativa, enquanto a competência negativa para o julgamento dessa causa. Então, a princípio, eu acho que o espírito da legislação era garantir essa proteção, e entendendo que essas questões estariam já resolvidas dentro do próprio parágrafo 2º, e não gerando mais uma antinomia, ou, enfim, mais um Muito bem, conflito. muito bem. Você que trouxe as obrigações trabalhistas, tá? Tudo bem. Eu sou empregador. O trabalhador fala, olha, é local da celebração do pré-contrato quando houver. Beleza. Sim, mas tem uma norma internacional da OIT que se aplica a isso. Sim. Cadê isso na legislação? E aí é que tá. A norma internacional da OIT, ela fica acima dessa lei. Mas aí é que tá. O que deveria estar escrito aí? Artigo 30. Hum. As obrigações trabalhistas, em regra, são regidas por norma internacional ou convenção coletiva de trabalho quando houver. Ponto. Porque uma coisa é o contrato individual, outra coisa são acidente de trabalho, obrigações que não foram regulamentadas. Artigo 31. O contrato individual de trabalho, quando não sujeito à norma internacional ou convenção coletiva supranacional, será regido pelo direito mais favorável ao trabalhador. Nem botava nem escolha. Parágrafo disso. Parágrafo 1º. Poderá considerar-se como direito mais favorável. 1. O direito escolhido pelas partes. 2. O local da prestação de sua atividade laboral. O domicílio do trabalhador. Mas o domicílio do trabalhador quando? Do momento da contratação ou do momento da ação? Sim. Domicílio do trabalhador não pode. Por quê? Porque existe alteração do estatuto. Eu posso incorrer em fraude à lei. Então, esse inciso 2 tem que desaparecer. Então é local da prestação da atividade laboral, o local da contratação, já temos 3 critérios, e a sede social ou estatutária do empregador. Sim. Então, parabéns, aí você está resolvendo. Uhum. E aí eu não vou nem entrar no mérito de se o juiz dizer e falar, olha, eu sei direito, o direito mais favorável não é esse que o trabalhador disse, eu acho que é o outro. Ou como a Aurélio falou, eu acho que o direito brasileiro é mais favorável. E aí? É o que eu falo. A lógica de vocês é muito boa, é o espírito moderno.
mas parece que vocês não conhecem o judiciário brasileiro. Porque vocês estão muito na jurisprudência. Gente, a jurisprudência de contrato individual de trabalho é uma zorra. E aí que eu falo, vocês botaram um contrato e não botaram obrigações. Acidente de trabalho não é questão contratual. Não. É uma obrigação. Está regulamentado aí? Não está. Não está. E detalhe, tem mais de 70 convenções da OIT. O contrato de trabalho é o contrato que mais tem método direto. A norma é internacional. Sim. Então, é aí que eu falo qual foi a finalidade dessa lei. Porque contrato de trabalho, domicílio do trabalhador, tá, o trabalhador é qual domicílio? Não está regrado aí, então peraí. Pega um minuto, advogado, vou mudar meu domicílio aqui, pronto, eu vou agora para a Argentina porque ali a minha é meu domicílio. E se o trabalhador tiver 2 domicílios? O local onde ele está prestando serviço e onde está Uhum. a coisa. Aí eu vou ter que recorrer à regra lá em cima? Ou vou deixar a liberalidade do trabalhador escolher qual domicílio? Mas eu já estou entrando em aspectos mais técnicos. Sim. Entendeu? É isso. Sobre esses pontos, entendo que, por tentar-se uma garantia à autonomia da vontade das partes, acaba se caindo em lacunas que, de fato, elas ou contrariam disposições internacionais ou não trazem, mas aí o não trazer não é um problema, mas que acabam por não... Lacunas? Lacunas? Você está me dizendo que a galera não conhece a legislação. Aí tudo bem, as lacunas são criadas por desconhecimento da lei, porque a legislação tem. A própria CLT fala lá, a convenção coletiva faz lei entre as partes. O problema não é o uso da autonomia da vontade. O problema é o quê? Eu tenho livro, tese, pesquiso isso, tenho que botar esse dispositivo assim para vender meu livro. É a mesma coisa que aconteceu no CPC. E a galera que não sabe nada. Porque chegar aqui, cadê o sabe nada? Cadê valores e títulos? Que essa parte aqui eu fiquei rindo. Valores e títulos. Obrigações ilícitas. Isso aqui, para mim, aqui esqueceu até norma do Mercosul para acidente de trânsito. Que a galera esqueceu. Quando eu vi a parte de mercados e títulos, eu falei, quem fez isso aqui não sabe o que fez. Aqui, vou pegar a embarcação. Embarcação, aeronaves e carregamentos. As embarcações e aeronaves que estejam em águas ou espaços não jurisdicionais, você pode situar na matrícula. Tipo, tá. Enquanto o carregamento que nela se ocorre é destinado a destino a mercadorias. Tá, detalhe, o que é mercadoria? O direito brasileiro não define. Mas não Exceto... cabe uma norma de... Calma. Vá. Quem escreveu isso aqui, escreveu só para constar. Por quê? Quando eu falo de embarcações, aeronaves e carregamentos, na verdade é carga logística, uma universalidade. Muito bem, o que eu tenho que regulamentar? O que é urgente regulamentar no Brasil hoje? Direitos reais de garantia, para evitar aquele problema que aconteceu lá em 2015, em que o Tribunal de São Paulo fez um bem bolado para violar a garantia hipotecária feita na Libéria, dizendo que aquela garantia, aquela hipoteca não valia no Brasil. Então deveria estar escrito o que aí? Artigo 26. Embarcações aeronaves são localizadas na sua... Tira isso aí, artigo 26. Direitos reais em garantia são regidos pela matrícula, nacionalidade da embarcação da aeronave. Ponto. Artigo 27, que aí vem, de novo, a questão. Isso é uma lei de introdução ao Código Civil ou uma lei geral? Porque o Código Aeronáutico também vai dizer o quê? Artigo 27, que deveria estar aí. As medidas de cunho assecuratório voltadas sobre embarcações e aeronaves são regidas pelo local onde a medida foi expedida. Isso não é lacuna. Tá aí ainda, Juliana? Ou caiu? Acho que caiu. Não, tá aí. professor, eu tô aqui. Tá só dando instabilidade na internet, mas eu tô aqui. Tranquilo. Aí o que acontece? Isso que eu tô falando para você é professor Paul criando? Não, tá no Código Aeronáutico. Tá lá. Tá escrito por que não pega aquela parte, aquele primeiro capítulo e incorpora?
falando de direitos reais em garantia, falando das obrigações marítimas que não estão aí, documentos marítimos, documentos aéreos, medidas assecuratórias, que isso é uma omissão na legislação brasileira. Não tem absolutamente nada em direito marítimo, mas tem em direito aéreo. Aí vem e põe um artigo aí. Aí eu falo, meu amigo, você não conhece o Código Aeronáutico Brasileiro, não? Você não conhece a Convenção de Bruxelas sobre hipoteca marítima, não? Aí eu falo, ficou parecendo que as pessoas que fizeram isso não sabem o que estavam escrevendo. Aqui, ações e valores imobiliários. Ações e valores são registrados pelo direito local da Constituição da pessoa jurídica que os tiver emitido. É tipo, peraí, deixa eu entender o seguinte. Existe uma penca de convenções uniformes sobre títulos de crédito que falam sobre isso, e você me reduz isso tudo ao artigo 34 e fala aí é o bem bolado. E outra, o que é emissão? Emissão é você emitiu a cártula ou você fez o saque e fez com que aquela ação entrasse em circulação? Que é a crítica que eu vou fazer à regra geral dos contratos, que é o local da confecção. Cadê a regra da confecção? Acho que caiu. Aí, o contrato à distância. Meu Deus do céu, é o contrato à carta? Tá, caiu, porque tinha uma parte lá que era não havendo a escolha, seria o local da confecção do contrato. Aí eu tive que perguntar, o que é confecção do contrato? É onde foi escrito o instrumento contratual ou onde foi assinado? Mas acho que caiu isso aqui. Caiu. Caiu, Graças a Deus, pelo menos isso aí caiu. Aí o que acontece? Voltando aqui às ações imobiliárias. Eu falo, isso aqui é uma pessoa que quis botar isso aí só para dizer que botou. Porque não está regulamentando isso. E aí eu posso fazer uma puxadinha. Que eu subo aqui em cima, que provavelmente isso não mudou a capacidade. Cadê a capacidade? Estatuto pessoal. Sua física. Sim. Essa capacidade aí é capacidade cambiária, capacidade eleitoral, capacidade de sucessão. É o que essa capacidade do artigo 17? Aí eu falo. Aí aqui. Ah, não, vocês tiraram a regra. Qual Maiores delas? vínculos. Na hipótese de múltiplos domicílios, a autoridade brasileira competente deverá aplicar o domicílio de maiores vínculos. Gente, tem convenção interamericana sobre o domicílio da pessoa física, que estabelece regras objetivas. Aqui, de novo, com todo respeito, essa legislação é que o juiz faz o que quiser. Não, eu falo, veja só, esse domicílio aqui eu acho que tem mais vínculo. Por quê? Ah, porque aqui a gente teve um bem bolado e... Aí eu falo, ó... A ideia especificamente em relação à questão dos maiores vínculos, a lei, como o anteprojeto como um todo, ele visa estabelecer as regras de conexão, mas ele não visa entrar no mérito, por exemplo, do que é uma mercadoria, como o senhor trouxe. Isso caberia a outras legislações extravagantes dispor sobre o que é mercadoria e quais seriam os limites da aplicação desse conceito. Especificamente em relação à aplicação do direito de domicílio com maiores vínculos para a eleição do julgamento, isso visa assegurar não só uma garantia jurídica para a parte, mas uma garantia de que não houvesse uma quebra de expectativa em relação à parte hipossuficiente, em relação a qual o direito seria aplicável. Então, Mas já está aqui, Juliana, a regra para o hipossuficiente. Mas existe uma tentativa de ampliação da hipossuficiência a partir desse anteprojeto. Não, desculpa, mas eu vou reiterar o que eu já falei. Está se camuflando
a proteção, que você apontou bem, está se camuflando, a proteção do hipossuficiente não, do vulnerável. Hipossuficiência, isso aí é coisa de direito do consumidor da minha época, em que ninguém sabia o que era aquilo. É o vulnerável para dar poder ao judiciário. Não é questão de múltiplos domicílios, a autoridade decide qual é o mais vinculado. Meu amigo, se eu considerar o domicílio mais próximo, o da Argentina, vai ser o direito material argentino que vai aplicar a capacidade. Se for o do Brasil, vai ser o brasileiro. Por que que, de novo, não manteve a redação anterior, que é cópia da Convenção Interamericana? Em questão de múltiplos domicílios, deve-se obedecer a residência habitual, não havendo. B, local dos negócios. C, porque essa regra do parágrafo 4º é boa. Essa aí eu gostei, é o melhor interesse da criança. Concordo. A criança, o adolescente. A pessoa incapaz é o quê? Se eu tô, essa pessoa capaz aqui é tipo, esquece, isso aí é o erro. Essas duas partes aqui são boas. Essa aqui já foi analfabetismo. Espero que não tenha sido você que escreveu isso aí. Eu não escrevi nada, professor. Mas aí é que tá. Eu escrevi nada. De novo, Juliana. Só que aí o que acontece? Você está sendo generalista aqui. Uhum. Só que aqui, quando você vai nas obrigações, você faz uma falsa especialização. Falsa especialização. Porque você está ignorando que nas obrigações cambiárias existe a capacidade cambiária. Está ignorando que existem capacidades de direito público que envolvem a pessoa, capacidade eleitoral. E está mantendo a fórmula que já é crítica desde da época de seu Minguinho. A capacidade. Então, você tem que botar aqui a capacidade civil. Uhum. Só que aí que você vai ter um problema. Botei capacidade civil, sim. Mas e as questões de direito público? Como meios de prova, pessoas jurídicas, sua constituição, aquisição de pessoas jurídicas de direito público externo. Aí eu falo, a legislação, vamos dizer assim, ela de um lado, ela quer ser uma lei geral, mas do outro lado ela não quer ser mais do que uma lei de introdução ao Código Civil. Sendo que hoje em dia existem situações que precisam de urgente regulamentação de extraterritorialidade no direito público, a sentença penal condenatória é uma delas. Existem questões aqui de direito privado que são urgentes, que são a questão das embarcações, hipoteca, direitos reais de embarcação, que não tem regra a não ser o Código de Bustamante, e tem as questões de títulos de crédito e direito imobiliário, direito creditício, valor, mercados e capitais. Que isso aqui é ridículo. Por exemplo, em nenhum momento a legislação aborda contratos que têm efeitos no Brasil. Eles não são executados no Brasil, mas têm efeitos. Que é o caso que, por exemplo, uma empresa A, vou dar o caso prático, a Microsoft comprou a Activision Blizzard. Esse negócio aconteceu na Califórnia, Estados Unidos. Só que as duas têm subsidiárias no Brasil. Está mudando o controlador da subsidiária brasileira da Blizzard. Vou precisar fazer OPA? Não está regulamentado. Aí eu falo, e outra, que eu posso também ser bem precioso. Cadê os animais? Os animais são os bichos muito... Cadê? São coisas, Ninguém tem pet hoje, não? Cadê? Não, mas aí o objetivo não é discutir o direito, é isso. Se, posteriormente, houver o entendimento de que os animais, eles fazem parte da constituição da família, então, a princípio, eles estão enquadrados em semovente. Se passar a entender no futuro de que eles passam a fazer parte da constituição de família, existe uma disposição sobre a aplicação do direito de família, né? Sobre a regulamentação da situação das famílias. Peraí, você está me dizendo que os animais vão entrar na categoria de vulneráveis, como crianças fossem. Estou dizendo que existe disposição para que eles sejam aplicados, seja no entendimento material que hoje é aplicado a eles,
seja num futuro em que houver uma alteração desse status jurídico desses semoventes. Então, eu não acho que exista a necessidade da criação de um novo artigo, de uma nova disposição para tratar disso. Mas aí é que tá. Estou viajando com o meu pet. Meu pet é apreendido. Eu perco o meu pet. Qual o direito que vai reger esse cachorro perdido? Esse pet perdido? Semovente, aqui, no artigo... Semovente? Deixa eu ver aqui. Estou procurando o Bens semovente. direitos reais, artigo 25. Tem semovente na minha versão, não. Tem direitos imóveis, móveis corpóreos, os direitos reais e a eles relativos e a posse serão regidos pelo local que estiverem situados. Pô, Juliana, os animais são coisa para você? Estou decepcionada agora. Professor, eles são coisa para o direito civil brasileiro. Não, mas aí é que tá. A legislação é para regulamentar coisa nova, criar um novo marco para guiar o que vai vir depois, ou é para ser um puxadinho e manter problemas antigos e criar novos. Mas aí é que tá. A ideia do anteprojeto não é trazer disposições novas sobre direito material. Então, Não é como é que direito, Juliana, não é direito material. É um caso prático. Eu perco meu cachorro num aeroporto na Argentina. Qual é o direito que vai reger esse cachorro se ele for pego na Argentina? Vai ser o direito argentino ou vai ser o meu direito, meu domicílio de proprietário? Eu não estou dizendo qual é a natureza jurídica do cachorro. Eu estou dizendo qual é o regime jurídico de um animal que se perde em um outro país se o proprietário dele está em outro. Está no parágrafo único. Parágrafo Os único. bens móveis que o proprietário trouxer consigo e os direitos reais a eles relativos serão regidos pelo direito do domicílio do seu proprietário. Tá, essa regra já existe e tem um problema. Primeiro, você está reduzindo o animal a uma coisa, sendo que já existe legislação que ele não pode ser equiparado à coisa. Eu me lembro que foi o senador Fabiano Contarato que passou essa legislação, que eles são entes semissentientes, alguma coisa. Semissentiente. E outra, essa regra aí tem um problema. Isso aí é para bagagem? Isso se aplica a bagagem? Também se aplica. Ah, bagagem é bem móvel? Qual é a natureza jurídica da bagagem? Bem móvel. Não. Universalidade. É um conjunto de bens que tem destinação unitária. Como diz a ANAC, é uma obrigação criada pelo contrato de transporte aéreo, transporte de pessoa. Não está regido aí, não está posto aí. É o que eu falei, as pessoas copiaram regras antigas, não sabendo a natureza jurídica dos institutos que estão regulamentando, e não sabendo a natureza jurídica, estão fazendo o problema de não criar a lei, o elemento de conexão mais adequado. Eu não posso dizer, e outra, e a pessoa que eu empresto meu celular para você, você viaja para a Alemanha. Muito bem, isso é um bem móvel, está regulamentado aonde? Porque aqui só fala do proprietário. E você é possuidora. Mas ele é regido pelo direito do domicílio do seu proprietário, pelo parágrafo único. Então, se não está escrito isso aí, não. Está Está escrito aí que o proprietário trouxer consigo. Quem está trazendo com você é a possuidora, não sou eu o proprietário. Tudo bem. Não, Juliana, veja só, eu estou fazendo esses preciosismos porque a verdade é o seguinte, a legislação tem vantagens? Tem. Eu bato palmas para as regras que, finalmente, a criança é favorecida, o trabalhador é favorecido, o consumidor, apesar de eu não concordar como foi escrito, foi favorecido, beleza. Agora, como eu falei, a redação está péssima,
cria mais problemas, faz parecer direito internacional privado um puxadinho, que não é, e as pessoas não entendem aonde o Instituto nasceu. Direito internacional privado não nasceu como privado. Quando você vai estudar o pessoal do século XIX, o pessoal vai dizer, já que o international law, o direito internacional público, ius gentium público, é o direito entre soberanias, o ius gentium privatum é o direito entre as pessoas, os particulares, no nível internacional, seja de direito privado ou de público. Por isso que volta à pergunta inicial. Isso é uma lei de introdução ao Código Civil, que copia coisas do Código Civil mal feitas, copia coisas do Código de Processo Civil, mantém vícios do Código de Processo Civil mal feitas, que mostra, olha, quem escreveu isso aí ou está vendendo o livro ou não sabia o que estava escrevendo. Por exemplo, a sucessão. Sucessão regulada pela lei brasileira em benefício da... Tá, cadê a multiplicidade sucessória? Decisão do STJ no caso Suzemelli. Sucessão de um alemão que tem bens na Alemanha e no Brasil. Não tem. Mantém a mesma regra que já a galera na década de 40 criticava. Universalidade da sucessão. Não é assim que funciona. Tanto que deveria ser o quê? A sucessão no Brasil, agora, parágrafo 5º, admite-se a abertura de sucessões no exterior. Ponto. E outra, que aí vem outra crítica que eu faço. Cadê falência? Cadê falência? Não tem falência. A lei de falências é um rombo, é falência transnacional, fala de pessoa jurídica, fala de ações, valores mobiliários, fala de aquisição de imóveis. Eu não sei para que põe prescrição e decadência aqui. Para mim isso aí é bizarro. Agora não fala de falência. Não fala da morte da pessoa jurídica. Aí eu falo, hã? E aí é aquela velha história. Para cada avanço, nós temos alguns atrasos. Outra coisa, fala-se de obrigações ilícitas. Cadê o dano ambiental? A regra do dano ambiental não pode ser essa regra aqui, a sua reparação integral. Dano ambiental, a regra é o quê? É o melhor direito para a reparação do ecossistema. Isso é tratado internacional. Não está aqui. Aí, de novo, obrigações por atos ilícitos. Essa regra é aquela crítica que eu faço sempre. Olha, aqui tem acidente de trânsito, aqui tem erro médico, aqui tem dano ambiental, aqui tem uma porrada de coisa. E não está regendo nada. Está dando uma regra geral, sendo que não existe regra específica. Ah, mas a jurisprudência não vai decidir isso, porque a jurisprudência, se você fizer o levantamento, vai dizer, na dúvida, aplica direito brasileiro. Aí eu falo, quem escreveu, algumas partes aqui eu sei. Valério Mazzuoli é um cara que gosta de falar de que processo internacional privado é parte de processo. Eu discordo, está errado. Direito internacional privado não é voltado para juiz, é voltado para o advogado, é voltado para o policial ambiental, é voltado para o policial de trânsito, porque ele tem que ter lá o estrangeiro que comete acidente, ele tem que saber preencher o auto de trânsito, tem a ver com as placas de carro, por que você está com aquelas placas ali? É uma norma internacional mercosulina. Então, o que acontece aqui? Propriedade intelectual. Sim. Deixa eu entender, o que é propriedade intelectual? Você está pegando em um artigo, direitos do autor, direito da propriedade industrial, ou seja, marca, patente, localização geográfica, concorrência, e botando tudo aí? É dizer que só porque está aí está valendo? Agora, você em parte respondeu uma questão que já tinha me assolado. A galera não quer criar um marco para o direito nacional privado brasileiro. Quer fazer um puxadinho para dizer, olha, nós temos lei. Que aí eu falo, olha, desculpa, mas
Você põe aqui limites da jurisdição. E você está dizendo, eu não vou mexer nisso porque eu não quero mexer no Código de Processo Civil, sabendo que o Código de Processo Civil está errado. Não quero mexer, não, vou mexer nisso não. Sabendo que essas matérias aí eram sempre de direito internacional privado e só se tornaram processual por causa de Getúlio Vargas e sua arbitrariedade em centralizar o processo em 39. E aí vem a minha dúvida, cadê a arbitragem? Não tem arbitragem. Qualificação. Aqui, essa parte aqui. Aqui mostra bem como vocês têm um discurso e na prática é outra coisa. A qualificação destinada à determinação do direito aplicável será feita de acordo com o ordenamento jurídico brasileiro. Por quê? Deixa eu entender bem. A dívida... Aliás, vou pegar um caso que você gosta. Eu tenho um casamento poligâmico na Indonésia. Peraí, porque eu gosto. É porque você faz o L. Tô brincando, é para deixar o negócio mais tranquilo. Olha, Juliana, eu sou agressivo assim, mas não tô querendo te ofender não, pelo amor de Deus. Eu sei, professor, eu sei. Foram 2 anos com o senhor. Veja. Por que eu tenho um casamento poligâmico na Indonésia? Quero resolvê-lo no Brasil. Vou qualificá-lo pela lei brasileira. É o quê? É o que esse casamento poligâmico qualificando pelo ordenamento brasileiro? As regras do direito brasileiro que determinam, que falam sobre a poligamia. O que é o casamento poligâmico na Indonésia, segundo o ordenamento brasileiro, segundo as normas materiais brasileiras? Qualificação é dizer o que é, não é qual direito. Eu preciso saber o que é, para então dizer qual é o direito, para então ver como é que eu aplico o direito estrangeiro. Isso aqui é o que é. Então. E o que ele é? Nulo. Nulo não, ele é crime, é poligamia. Prende o vagabundo, chama o MPF. Mas aquela relação jurídica, ela é nula. Além do primeiro casamento, as demais, elas são nulas, além de ser. Não, Juliana. Esse é o pensamento errado. O fato é um só. Realidade ontológica é uma só. Correto? Me casei na Indonésia. Lá é casamento. No Brasil, para eu dizer o que é esse fato, se eu usar a lei brasileira, esse fato para o Brasil é o quê? Conduta típica. Não é casamento. Porque existe a regra epistemológica. Uma coisa não pode ser duas coisas ao mesmo tempo. Ou é crime, ou é casamento nulo. É por isso que lá atrás, quando os grandes juristas começaram a trabalhar com isso, falaram que a qualificação tem que ser pela causa, para evitar que aquela situação criada em um outro país seja concebida de forma distinta pelo outro. Porque, pela essa regra aí, se o cara tem casamento poligâmico lá fora e informa aqui, é conduta típica, então mete o processo penal em cima dele. Agora, quando eu qualifico pela causa onde surgiu, não, isso é um casamento, e no Brasil é um casamento que não é nulo. É um casamento que não tem eficácia. Aí eu falo, e aí? E aí? E aí? E aí, de novo, criou-se a ideia de que, vamos criar coisa internacional, mas farinha pouca, meu pirão primeiro. O correto, a minha sugestão seria a qualificação destinada à determinação do direito aplicável será feito de acordo com o ordenamento jurídico brasileiro, vírgula, observadas as particularidades do local onde deu causa ao acontecimento, ao fato. Ponto. E esse parágrafo único aqui não existe. Eu não posso dizer, isso é capacidade. O direito aplicável é argentino. Não é mais capacidade, é obrigação. O direito aplicável é consequência da qualificação.
ela não é não é legitimadora da qualificação, não. E aqui posso até invocar a ponte de Miranda. É você dar nomenclatura àquilo que é. Aí eu Ô, falo, professor, pois não. se o senhor me permite a intervenção, mas eu acho assim que eu entendo aonde o senhor está achando problema, porque assim, o senhor parte de uma lógica de silogismo, é aquela relação ontológica deontológica. Você pega o fato e vê qual é a norma que incide. Entendeu? É esse silogismo. Aí o senhor parte de uma teoria do direito muito bem consolidada. Dá para ver aí. E uma teoria do positivismo jurídico. Agora, hoje, o senhor fala que, por exemplo, a poligamia é uma conduta típica, mas, por exemplo, já tem juízes outros que falam que aplicando, sei lá, tratados ou os princípios constitucionais, invocam e falam, não, assim, eu vou Não, veja só. permitir porque isso, não sei o quê, entendeu? Aí, veja, eu acho que às vezes, tratar o direito, assim, muito cientificamente. Não, Não, Fábio. mas eu tô entendendo que existe problema com. Não, Inclusive, olha eu quero só. saber qual foi o debate acadêmico que teve em torno disso aí, desse, desse anteprojeto. Porque eu tô achando que não teve debate acadêmico. Mas Eu eu não. entendo, eu tô entendendo aonde o senhor quer chegar. Mas é Mas como veja se. só. Mas eu acho que está muito científico. Não, Fábio, veja só. Aqui não tem questão científica. Aqui a questão é, você está legislando. E sim, chegou no ponto que a legislação está direcionando. No final é o que o juiz vai dizer. No final, a legislação toda aqui no final, quem decide é o juiz. E não é a ideia da legislação fazer isso. Legislação não é para juiz. Legislação é para todos. Então, o Eu que estou que acontece? entendendo, tem que ter a norma. Tem É que ter a porque hoje norma. a norma hoje, olha, na minha experiência assim com o judiciário, as normas do direito brasileiro, em Fábio, especial a Fábio, lei, é inócua. que a gente está gravando. Eita, tá Voto silêncio. gravando, é? Meu Voto Deus, silêncio, voto sabia não. silêncio. Voto silêncio. Mas eu autorizo, entendeu? Pode usar tudo aí. Sim, sim, muito bem. Então, Juliana, aí é que tá. O tempo todo falou-se prevalecer isso, prevalecer aquilo, só que no final, quando você vai logo no início, fala, olha, a qualificação será feita pelo ordenamento jurídico brasileiro. Por quê? A causa não, o fato não aconteceu no Brasil. Quer falar alguma coisa, Juliana? Eu tô com medo de oprimindo ela. Não, professor, imagina, eu estou esperando o senhor falar. Então, uma das grandes críticas é que, como eu trouxe, existe uma amplitude muito grande sob o argumento de proteção de vulneráveis, que amplia não só o métier decisório, seja do juiz, seja o métier argumentativo dos advogados, mas, no final, faz-se com que a decisão ela recaia no âmbito da discricionariedade judicial, seja para o estabelecimento do vínculo entre as partes, o vínculo mais estreito das partes, né, como fala lá em cima na questão familiar, seja no parágrafo que o senhor estava agora. Então, assim, em suma, todos os parágrafos, eles trazem e eles caem no decisionismo judicial. Porque, ainda que haja a possibilidade, por exemplo, na produção probatória, as partes vão fazer essa produção probatória. Mas, no final, caberá ao juiz validar se aquela prova foi idônea ou não foi idônea. Caberá, então, tudo vai recair, e aí me preocupa muito a questão, por exemplo, do direito de família, da questão das relações familiares, sobre o que é que se caracteriza como vínculo mais estreito. Porque os tratados internacionais, existem convenções internacionais sobre o tema que falam
sobre o domicílio aplicado, né, o domicílio das partes. Seria, portanto, essa norma uma tentativa de validar ou de desvalidar a ideia de que o último domicílio ou domicílio familiar é o vínculo mais estreito? E na questão de múltiplos domicílios? Então, isso caberia ao juiz decidir. E aí a gente tem uma aparente antinomia, né? Qual a legislação deve ser aplicada? E isso vai ser resolvido por quem não é capaz de resolver. Esse é Tá o problema. gravando, então. Não, tá escrito no meu livro. Meu livro tá escrito isso aqui. Tá aqui, ó. Tá escrito, tô vendendo, ó. Meu livro tá à venda. Comprem. Que eu falo, Cachanga. Isso aí é produto da Cachanga. E me preocupa, porque hoje nós temos situações que realmente demandam regulamentação. Existe convenção internacional a rodo que o Brasil ou assinou, ratificou, que essa legislação está ignorando. Tem situações de direito penal, de direito marítimo, que são questões de internacional privado, que não estão sendo regulamentadas aqui, estão mantendo o buraco. Cria-se um preciosismo quanto a limitar a aplicação ao puxadinho do processo civil, sendo que tão cedo não vai ter um código de processo penal para resolver o problema, sendo que a lei de migrações é parte do direito internacional privado e lá tem aspectos de direito penal. Aliás, existe extraterritorialidade em matéria penal. Tem questão tributária, que diz bem claro que precisa ser regida a questão do imposto sobre sucessão no exterior, que tem regra no CTN que a galera está deturpando. E aí o que acontece? Fica uma coisa dismórfica, porque você está criando coisa aqui que, tipo, contrato de consumo. Olha o tamanho da regulamentação. Aí você vai no contrato de trabalho. O que tem mais? O que é mais complexo? O consumo ou o contrato de trabalho? E aqui eu falo, isso aqui eu sei quem escreveu desse jeito aí, eu sei quem fez isso. Exato. Aí eu falo, isso aqui, eu já criticava a teoria dela quando ela escrevia isso. Porque qual é a diferença de consumidor em um contrato de fornecimento de produto para um de pacote de viagem? Não tem. Consumidor é a mesma coisa. E detalhe, o que é consumidor? O que é um contrato internacional? Não tem na legislação brasileira definição de contrato internacional. Ponto. Não tem. Isso é um consumidor, não é para ter contrato de consumo, é para estar escrito do consumidor, artigo 31, nas obrigações contratuais em que se verificar que uma das partes é consumidora, deverá se aplicar a lei mais favorável a ela. Parágrafo único. Considera-se como lei mais favorável a do domicílio do momento da contratação, o local da prestação da entrega do produto, do direito escolhido pelas partes. E é esse ponto que você falou bem. O problema aqui é usar o critério da lei mais favorável. Lei mais favorável não é um elemento de conexão, é uma técnica. Você tem que dar referenciais. Por isso que eu falo, por isso que eu gostei do parágrafo 4º do artigo 17. Você tem referencial. É direito da nacionalidade, do domicílio ou da residência habitual dos envolvidos. Dos envolvidos eu não tiraria, da criança. Da criança. E tiraria essa pessoa incapaz aqui, porque vocês estão falando do deficiente. Porque incapaz é como eu falei, capacidade tem um monte. Aí eu falo. Aí o que eu falo? Tipo, a legislação, ela avança? Bem, para mim, como professor, é maravilhoso. Porque eu abordo navios e aeronaves em sala de aula, e o aluno fala, isso não está na lei de introdução, mas tem regra. Hoje eu posso dizer, olha, está na lei geral, está mal regulado, e ainda vou acrescentar, a culpa é de vocês, hein, meus alunos. Foi ex-aluno que participou. Tem um pessoal já cuspindo cobras lá na sala quando eu falo isso. E aqui, ó,
Tem legislação sobre isso. Está revogando a lei de direitos autorais quanto a isso aí? Está revogando a lei de patentes? Não. Não, então está criando o que aí? Vai ter sobreposição de norma? Porque lá tem norma internacional ou domicílio do proprietário. E não está aí. Isso. Aí eu falo, gente, desculpa o trabalho, com todo respeito. Eu não fui convidado, eu não sabia nem que isso estava sob debate, só soube quando você falou que estava lá. E aí também tem o motivo implícito para dizer, ó, eu tenho aluno em altas partes da República Brasileira. Tá faltando agora só ministro no STJ, STF. E aí eu olho assim e falo, meu amigo, aqui, ó, empresa brasileira. Meu amigo, não é empresa brasileira, é pessoa jurídica empresária. Empresa no direito Isso. civil é atividade. Exato. Aí você começa a olhar e fala assim, meu amigo, quem escreveu isso aqui é tipo, fica parecendo que é que nem aquela lição que eu dou no primeiro dia de aula. Olha, como é que funciona a doutrina no Brasil? A pessoa não sabe o que está escrevendo, ela fala, é direito internacional privado, porque ninguém sabe o que é, então ninguém vai criticar. Aqui, escolha tácita. Em contrato, nunca se faz isso. Não tem um doutrinador sério do século XIX para hoje que vai dizer admitir escolha tácita. Não pode ter escolha tácita. O direito tem que ser escolhido de forma expressa. Esse é o problema. Aí existem tecnicidades e existem erros de coerência lógica. Ah, eu quero que seja uma coisa mais internacional, mas a qualificação é pelo direito brasileiro. Por quê? Ah, porque eu achei bonito, é conveniente. Reenvio CP, ó, reenvio. Gente, reenvio é uma coisa criada em cortes do common law para fazer com que a jurisdição que está julgando seja a mesma o direito aplicável. E outra, cadê a definição por escrito? O que é por escrito? Aí, professor, o senhor está fazendo preciosismo. Não estou fazendo preciosismo. Convenção de Viena de 1980 de mercadoria, está lá escrito. Entende-se forma escrita, princípios do UNIDROIT. Entende-se forma escrita isso. Porque muita gente vai ler isso e vai achar o quê? Forma escrita é isso aqui, ó. Eu ponho no papel e está escrito. Não, isso não é escrito. Isso não é escrito. Aí eu falo, tem vantagens? Tem. Fico feliz que você notou que muitas coisas aí que foi feita para favorecer, para fazer não sei o quê, na verdade é a teoria do decisionismo. O juiz decide. E com todo respeito, as pessoas não conhecem a jurisprudência brasileira. Tem coisa bizarra na jurisprudência brasileira envolvendo o direito internacional privado. Hipoteca marítima estrangeira não sendo reconhecida como crédito preferencial em falência por juiz brasileiro, sendo que não existe regra sobre isso no Brasil e existe convenção internacional falando que é a lei da nacionalidade do navio, da embarcação. Cria regras aqui que o trabalhador pode escolher o próprio domicílio, sendo que não diz qual é o momento temporal do domicílio, ou seja, eu mudo meu domicílio aqui para o país que é melhor e pronto. Aí eu estou fazendo fraude à lei. Não, mas aí vai ter um choque entre fraude à lei e a lei mais favorável. E aí a lei está mal escrita, admite dupla interpretação. Quem vai decidir? Sua senhoria, o juiz, que nunca decidiu isso e que não precisa nem saber direito estrangeiro, ele pode mandar a parte fazer prova. Eu falo, gente, desculpa, ou é uma lei geral, ou é uma lei de introdução ao Código Civil, tira esse monte de coisa aí e vira aquela coisa ali, aquela panaceia que foi a lei de introdução. Porque do jeito que isso está saindo aqui, para cada avanço, nós vamos criar 4 a 5 problemas de aplicação e interpretação. E aí voltamos ao início, é a questão da ordem pública. Exato. Isso aqui é o exemplo maior de quem está fazendo isso, não sabe nada de negócios internacionais, não sabe lidar com estrangeiro e provavelmente o único contato que teve com estrangeiro foi eventualmente um caso de divórcio ou em sala de aula no concurso para escrever livro. Porque esse negócio aqui de tratado... Gente, primeiro,
Tratado de Direitos Humanos no Brasil, quando incorporado, faz parte do ordenamento brasileiro. Ordem Pública Internacional já diz bem claro, você não pode aplicar nem dar eficácia a coisa estrangeira que viola direito brasileiro, a ordem brasileira. Aqui ainda posso invocar Antoine Pillet, função social. O direito estrangeiro tem que cumprir a função social melhor do que o direito nacional, sob pena de não ser aplicado. E aí vem a confusão. Aí eu não quero mexer em processo civil. Mas tá aqui, limites da jurisdição. Eita ferro, é nóis. Aí eu, tipo, o que é isso? A invalidade do negócio jurídico principal não complementará nessa... O que é isso? O que é isso? Aí você fala, a gente não queria entrar no mérito, mas isso aqui é mérito. Está dando consequência a mérito. A invalidade do negócio jurídico não compromete a escolha da jurisdição nela. Espera aí, o negócio é inválido, mas a cláusula de eleição de fogo está valendo? Hã? E aí, de novo, contratos internacionais de consumo. O que é isso? O que é isso? Aonde eu vou pegar o conceito de contrato internacional? Porque o direito brasileiro não tem. Se você pegar os livros de contratos internacionais, eles vão botar 200 critérios lá. E aí? Aí vem produção de provas. Tá, não vai revogar o livro de provas, até concordo, não vai revogar não. Agora, o que é recursos compatíveis? O que é a testemunha ter prerrogativa legal prevista no direito brasileiro? Gente, tipo, isso aqui parece que a galera, com todo respeito, não conhece legislação, não sabe das bizarrices que foram criadas com o CPC novo, nunca leu um Carnelucci que eu vendo essa galera aí que formou processo. Não entende que uma coisa são as provas processuais, a outra é a questão de cooperação jurídica, informação de direito estrangeiro. E aí eu falo, tá. Qual é a lógica dessa legislação? É para criar mais problema? É para a galera falar, olha, meu amigo, Brasil não. Judiciário brasileiro não. Senão vai dar ruim. Então, o que eu falo é o que eu falo. Aqui, ó. Artigo 5º. A forma de produção de provas judiciais extras observará o direito do foro. Não é direito do foro. Observará o direito do local da sua coleta. Não necessariamente você vai fazer uma testemunha, uma prova extrajudicial perante um juiz. Só se for feito via carta rogatória em matéria de cooperação jurídica. Aí isso aqui, aí eu falo, como eu falo, tem vantagens. Eu gostei da parte de fraude à lei, gostei da questão de instituição desconhecida. Essa parte da ordem pública, essa parte de baixo aqui, bizarro. Essa parte do gravemente, bizarro. Essa aplicação do direito estrangeiro, isso aqui copiou, colou de legislação anterior que já tinha problema. Ordenamento plurilegislativo. Eu sei o que é isso. É porque nos Estados Unidos a federação tem competência residual e tem a galera estadual. Tá, beleza. Conexão mais estreita. A galera deve achar que existe o direito estadunidense em direito civil. Cláusula de exceção. Não sei o que é isso. Já que você botou fraude à lei, você poderia ter botado isso na fraude à lei. Não precisava botar cláusula de exceção. Isso aqui está parecendo direito nacional público. Uma salvaguarda. Mantém o mesmo erro em capacidade. Que capacidade? Capacidade para fins civis. Beleza. Não estabelece critérios objetivos. Isso. Porque cria aqui maiores vínculos. Essa regra do parágrafo 1º, boa. Parágrafo 2º,
decisionismo. Isso aqui de novo, se a criança é objeto de violência, eu não posso aplicar o direito do domicílio aonde estão seus responsáveis. E demais pessoas com incapacidade civil. Isso aqui é bizarro. Tira isso aqui, que isso aqui é bizarro. Esse caso visa atacar aquelas situações previstas na Convenção de Haia, em que os pais possuem domicílio diverso. Então, entra aqui um problema... Ah, sim. Estão ouvindo? Estão ouvindo? Estou ouvindo. A gente entra aqui num problema que é qual o direito, na hipótese de múltiplos domicílios, no caso das crianças e adolescentes, eles serão regidos pelo direito de domicílio dos seus pais ou responsáveis. E aí, o parágrafo 4º fala sobre a incisão do melhor interesse da criança, dentre os direitos da nacionalidade, domicílio ou da residência habitual de quaisquer dos envolvidos. Mas isso aqui não vem atacar o problema principal, que é o da questão daqueles problemas de sequestro internacional de crianças. Então, assim, isso eu puxo, inclusive, para o artigo 29, que fala sobre a autonomia da vontade como regra, mas o parágrafo 3º, ele trata de normas de aplicação necessária e imediata que não podem ser afastadas. Então, quais são essas normas no âmbito das obrigações contratuais que não podem ser afastadas e que determinam a sua incidência imediata no direito brasileiro? Então, tem uma cláusula de exceção dentro do artigo 2º, dentro do artigo 29, do parágrafo 2º, que fragiliza o disposto no parágrafo 1º. Né? Então, não são definidos critérios objetivos para isso. E tudo isso deixa margem para o decisionismo judicial. Mas aí é que está, Juliana. Lendo aqui, você já deve ter notado, esse parágrafo não deveria existir. A criança e o adolescente e as demais pessoas é regido pelo domicílio, está aqui, a capacidade é regida pelo domicílio dela. Acabou. Isso aqui, sabe o que foi a lógica disso aqui, provavelmente? Caso de representação. A representação da criança, do adolescente, de demais pessoas, será regida pelo domicílio dos pais. Ou a pessoa queria falar sobre medidas contra sequestro internacional, viagem de criança. Só que ficou redundante. Redundante. Aqui, aliás, eu estou tornando a criança incapaz de direito. Porque ela está vinculada ao pai. É que nem aquela regra antiga. A mulher casada assume o estatuto de um homem. A criança assume o estatuto do pai. Se é um sequestro internacional, a criança necessariamente está no domicílio do sequestrador. Mas, Juliana, mas aí é que está. Eu não estou entrando nesse ponto. Eu estou me reparando o que está escrito. Eu estou supondo que eventualmente seja isso. Porque não tem lógica esse parágrafo 3º. Porque a capacidade já é regida pelo domicílio da pessoa. Criança, adolescente é uma pessoa com capacidade. Então, ela tem um domicílio dela. Agora, a criança em viagem, a criança em trânsito, aí, aqui faltou alguma coisa para justificar essa exceção. Porque não é multiplicidade, porque já está aqui embaixo. Aí faltou. E aí eu concordo com você. Cadê a regra para sequestro, para violência doméstica? Não tem. Não tem. E aí vem o artigo 18. O que é o domicílio comum dos membros da família? Minha mãe é membro da minha família. Ou não? Meu tio é parte da minha família. Ou não? Não diz, não sei, são os membros da minha família. Não há documento escrito. Rapaz, é por isso que eu falo, casa-se por amor. Família é por amor. Resto tudo é separação total de bem, é no papel. Acabou. Eu acho interessante que um ponto muito elogiado, né, porque eu peguei a reunião final, né, a reunião de votação do anteprojeto.
Mas as discussões propriamente ditas, eu não participei. E aí, na reunião do anteprojeto, há 3 semanas, foi muito interessante porque foi muito elogiada a ideia da fluidez e da ampliação das relações familiares, que não era disposta no Código Civil. Então, aqui fala-se sobre membros da família, na expectativa de que haja ampliação dessas famílias pluriafetivas, né, das famílias socioafetivas, Sim. Sim. Mas com isso abre-se um novo problema. Então, eu acho que aqui a gente consegue ver muito claramente, aí fazendo, né, uma autocrítica ao executivo, dos problemas de a gente trazer uma interpretação e uma criação normativa para necessariamente, e aí eu falaria isso de um governo, seja enviesado para qual lado ele esteja, mas para a gente trazer uma criação normativa que tem origem no executivo, porque necessariamente ela vai trazer uma amplitude e uma adequação ideológica que nem sempre garante a segurança jurídica que a gente precisa. Então, e eu acho que isso mostra ainda mais a relevância de que esse anteprojeto vai ser submetido ao Congresso, e a partir dali é que essa discussão precisa ser aprofundada sobre o tema. Porque a maneira como ela foi elaborada, claro que houve diversas etapas, houve consulta à academia, houve consulta à sociedade em geral, houve a interseção direta de estudiosos, mas houve também a interseção direta do executivo, né? Então, nisso a gente consegue ver que isso pode ser uma benesse, mas ao mesmo tempo isso pode prejudicar a segurança jurídica. Veja só, nesse ponto é um avanço. Agora, eu não estou aquela, você me falou, olha, a gente não queria regular a questão matéria de conteúdo, mas isso aqui foi elogiado porque regula a matéria de conteúdo de famílias pluriafetivas. Ah, então é na conveniência, né? Aquilo que me dá interesse eu faço e aquilo que eu não faço, não faço. Exato. É esse o problema. É como eu falo, é a catiangada. Aí casamento, eu não gosto de falar muito de casamento, não, porque casamento, eu não gosto muito de casamento, não, porque é coisa muito complicada, tem que ser psicólogo para lidar com direito de família. Agora faltou muita coisa aqui, hein? Cadê DOT? Cadê esponsais? Tudo que tem no Código de Bustamante. Ah, não tem no Brasil, não regulamentamos. Ah, tudo bem, mas então é o casamento brasileiro, aí é. E aqui eu poderia fazer uma crítica, mas eu sei que é uma crítica injusta, mas fica para fim de gravação. Cadê a questão dos casais homoafetivos e a regra prevista lá no projeto de lei do Estatuto da Diversidade? Ou a galera está querendo se eximir de dizer que casamento é o que os brasileiros decidem? Não precisa responder, isso aqui é só uma pergunta retórica. Tá? Filiação. Aí é que tá. Filiação. Ações referentes com filiação. Cadê a nacionalidade da criança? É domicílio de novo. Gente, domicílio é muito bom, mas é muito fluido. Quando é criança, também põe nacionalidade, porque poucas vezes ela vai ter mais de duas, ou só vai ter uma. Domicílio pode ter várias, pode ter o pai, a mãe, e a criança está em terceiro lugar. Obrigações alimentares. Aí aqui entra o direito da nacionalidade. Muito bem. Sucessão por morte a gente já entrou. E aí é que tá. Cadê a capacidade para suceder? Cadê a regra para a capacidade de suceder? Não tem. Agora, bens, direitos reais. Aqui eu recomendo ler o meu livro. Se quiser, eu te mando o PDF do miolo. Que aí você vai ver o tamanho da besteira que foi essa regra aqui e da burrice que é isso aqui em cima. Bens móveis corpóreos, direitos reais a eles relativos. Sim, mas propriedade intelectual é incorpóreo. Então por que está aqui? De novo, preciosismo desnecessário. Embarcações aeronáuticas. Nunca leram o código aeronáutico, não sabem o que é carga logística, nunca devem saber nem o que é um container, res conexa, essas coisas aí. Risível. Isso aqui é urgente. Embarcação, especialmente, precisa de regulamentação. Não tem, não dá para ficar com o direito marítimo do século XIX. Muito bem.
Mas, Juliana, ó, já são 11 horas. Eu agradeço, porque também temos tempo. Falei, não vamos ver tudo hoje aqui. É uma proposta aqui do meu grupo de extensão. A gente vai pegar isso aqui e a gente vai fazer uma crítica ponto a ponto isso aqui. Vão saber que esse é o documento. Me manda depois uma versão melhor do documento, por favor. Tá? Mano, Porque eu recebi o que está no grupo dos professores da Rede de Direito Internacional do Nordeste. Tá? Fico feliz que você conseguiu chegar lá. Vou passar o seu contato no Instagram para Fábio Inácio, se ele tiver mais perguntas. A gente também poderia marcar um dia para você falar sobre carreira de direitos humanos ali para o pessoal da Faculdade de Direito, no evento online. Tá? De novo, professor, pô, você é meio agressivo, etc. Não é voltado a você, é o meu jeito. Quando eu leio essas coisas aqui, o meu tom é assim, né? Então, Juliana, de novo, obrigado pelo tempo. Sei que ficamos mais do que o esperado. E se quiser participar do nosso projeto de extensão, tiver mais reuniões e quiser participar da nossa evolução, sempre está convidada. Meus alunos sempre são meus alunos, estando em sala de aula ou não. Tá bom? Professor, obrigada pelo convite. Eu achei muito legal participar. Imagina, eu acho que todas as críticas, elas são muito bem-vindas, elas são importantes, inclusive porque eu faço um recorte muito específico de direitos humanos. Então, quando a gente sai da faculdade, a gente se aliena um pouco, de fato. Então, a visão holística que está sendo apresentada aqui, e as críticas, por exemplo, eu pensei que era lá fora. Oi. que foram trazidas, as críticas, por exemplo, bens removentes, essa parte não foi analisada pelo Ministério dos Direitos Humanos. Mas aqui eu tive a oportunidade de ouvir essas críticas, enfim, claro, de trazer um pouco do que o executivo estava entendendo enquanto esses itens, enquanto esses artigos, mas também achei que foi muito rico, muito legal. Eu estou curiosa para ver essas anotações que vão ser feitas, essas discussões que vão ser encabeçadas em cima desse documento. Eu gostei bastante, senti falta, professor, da sua aula. Estava pensando ontem, quando eu estava dando uma lida no documento, estava pensando ontem, quanto a gente se afasta do que é academia quando chega, né, na vida do trabalho, aqui no executivo principalmente. Então, achei super legal. Estou à disposição, se vocês quiserem conversar depois, para falar sobre carreira em direitos humanos, para falar, inclusive, sobre a lei de maneira mais pontual, artigo a artigo, em que a gente possa discutir, e aí eu entro como acadêmica, quanto estudiosa. Mas, enfim, eu me coloco à disposição, agradeço o convite, e pode passar, professor, o meu contato, para quem quiser entrar em contato comigo, estou à disposição. Acho que é muito importante a gente trazer essa esperança para quem está na academia sobre o que caminhos a gente pode seguir quando sai, que não é só o caminho da advocacia ou o caminho dos concursos necessariamente, né? Eu estou no concurso, mas eu não cheguei aqui só por meio do concurso, existem outros meios, e eu acho isso muito legal. Enfim, me coloco à disposição, desejo muito sucesso para todo mundo e espero uma próxima oportunidade para a gente se encontrar. Você tem meu zap, eu mandei pelo Instagram, tá bom. Tenho sim, Lá senhor. atrás, já faz uma semana. Vou parar a gravação. De hoje Juliana, a 15 para trás, né, professor? fale isso não.